Pega aí papel e caneta, nós vamos falar de algumas coisas nessa noite. Por que a gente vai falar desse texto? Porque existem momentos na vida, né? Nós vamos falar de sararei a tua terra. Existem momentos na vida que a gente precisa, de alguma maneira, investigar, essa é a palavra, né? Fazer uma investigação para ver o que está ocorrendo na nossa vida, porque às vezes a gente não está conseguindo progredir espiritualmente, emocionalmente, materialmente. E a gente sabe que no mundo que nós vivemos, o pecado ele é a raiz de todo mal. Ele é a raiz de todo mal. Então, tudo quando começa a dar errado é consequência do pecado. Tá? Então, vamos tentar trazer alguns esclarecimentos em relação ao tema dessa noite. Eu quero ler com você um versículo base que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o 14. Nós vamos ler esse texto e vamos seguir no raciocínio aqui. O texto vai dizer assim, ó: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Desde o Éden, a gente tem um problema de relação entre vida de pecado e terra. Adão pecou, foi expulso do Éden, e a partir daquele momento Deus disse a Adão: "A terra a partir de agora, Adão, será maldita por causa de você. Ao invés de produzir frutos de forma espontânea, ela vai produzir espinhos e abrolhos." Então é uma situação que a gente já vem enfrentando já de muito tempo. E quando eu falo de terra, eu não falo apenas da terra física em si. Isso é muito abrangente. O homem, ele é dividido pelo menos em 3 aspectos: espírito, alma e corpo. A gente sabe que toda a nossa vida flui dentro desses 3 ambientes. Então, a gente fala de terra, a gente está falando, por exemplo, de terra seca do nosso coração, ou de terra seca da nossa vida emocional, ou até mesmo da terra seca da nossa vida financeira. E aí, a gente, quando fala de terra, a gente usa um texto da Bíblia que Jesus ele vai falar a respeito da parábola do semeador, e ali nós aprendemos pelo menos 4 tipos de terra. Existe a terra seca, existe a terra pedregosa, existe a terra espinhosa e existe a terra fértil. A terra seca, qual é a característica dela? É a terra que não germina, é a terra da semente perdida, é a terra que você semeia e você não dá frutos. A terra pedregosa é a terra que não enraiza. Ela germina, porém, a árvore nunca chega a uma boa estatura. Você até vê alguma coisa nascendo, mas ela não enraiza e logo morre. A terra espinhosa é a terra que não frutifica. É a terra da frustração. É a terra que não gera frutos. Você vê ela crescer, você vê ela florescer, mas quando chega o momento de frutificar, nada acontece. A gente vai transitar dentro desses ambientes e tentar encontrar algumas respostas e dar algumas dicas a respeito dessa condição de uma terra que não frutifica. Eu quero usar com você, olhando para esse texto de 2 Crônicas capítulo 7, a gente vai ver que Deus vai dar alguns sinalizadores para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa sarar a nossa terra. E aí, pelo menos, claramente, existem 2 princípios aqui: a humilhação e a oração. Essa humilhação é do princípio do quê? Do reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer que algo está errado na minha vida. E quando a gente para pensar nisso, é quando você faz um retrospecto da tua vida e você olha para toda a sua trajetória e você percebe que o estilo de vida que você tem vivido, das coisas que você tem praticado, não tem te levado a lugar algum. A gente não precisa ser muito inteligente para ter essa percepção. Quer fazer uma análise da tua vida? Onde as suas escolhas te levou até hoje?
Onde as suas decisões te levaram até hoje? As suas escolhas, olha para a tua vida no presente, olha onde elas te colocaram. Talvez é o momento de você parar e pensar, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar o movimento da minha vida, eu preciso mudar o roteiro, eu preciso mudar as minhas escolhas. Será que é tão difícil a gente perceber isso? É só olhar os resultados. É claro, a gente tem dificuldade de assumir responsabilidades e a gente está o tempo todo colocando a culpa em alguém. E aí Deus vem falar assim, olha, se humilha, cara. Reconhece que você precisa de ajuda, reconhece que você fez escolhas erradas. Aqui está um princípio para Deus começar a sarar a nossa terra ferida. Perceba que o princípio divino não é, antes da oração, vem o reconhecimento, porque não adianta você orar e você não reconhecer que você precisa de Deus, e você não reconhecer que você precisa de perdão, e você não reconhecer que você precisa de ajuda. E aí, olhando para essa projeção, existe um cara extraordinário na Bíblia chamado Josias. E a história do Josias, ela vai acontecer lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. O Josias começa a reinar muito cedo, muito cedo. E claro, se ele começa a reinar muito cedo, a gente percebe que ele tem vários conselheiros à volta dele. E quando Josias começa a perceber que algo precisa ser mudado, olha que interessante, o texto vai dizer que ele segue os caminhos de Davi. Ele não segue os caminhos de seu pai. Por quê? Os caminhos do pai dele foi um caminho tortuoso, cheio de idolatria, um caminho de pecado. E aí ele decide fazer o quê? Vou buscar uma referência boa. A gente não pode reclamar que não existem referências. Por quê? Se a referência não está no seu ambiente, se essa referência não está no seu tempo, se essa referência não está no seu agora, busque em outro tempo, busque em outro lugar, busque na literatura. Mas Deus deixou referências à nossa volta. A gente não pode literalmente colocar a culpa nas más influências que nós recebemos como criança, quando criança. O Josias decide olhar para Davi, ele não olhou para quem estava perto dele, ele olhou para quem construiu algo na presença de Deus. E isso tem que fazer todo sentido para você. E sabe como ele começa essa transição, essa trajetória de reestruturação, essa trajetória de cura? Ele acha o livro da lei na casa do Senhor. Ele começa pela palavra. Ele não começa por aquilo que ele acha, ele não começa olhando para a necessidade dele. Ele decidiu viver uma mudança. E por onde ele começa? Pela Bíblia. E ele não começa essa mudança, esse ponto de partida, não é apenas pela palavra. Ele pediu alguém para ler a palavra e quando ele não compreendeu, ele buscou ajuda. Ele não parte desse princípio apenas daquilo que ele acha. Ele quer ouvir o que outras pessoas têm a dizer a respeito da palavra. E ele busca uma profetisa, Audá, para que haja esclarecimento. Ele busca conselhos. E aí, a partir daí, ele começa uma mudança. E eu acho interessante que um dos primeiros lugares que o Josias começa a fazer uma reforma é no culto que havia em Jerusalém. Capítulo 23, versículo 4 de 2 Reis, vai dizer assim, ele vai pedir que retirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal. Por quê? O povo estava tão idólatra que dentro da casa de Deus eles colocaram utensílios de outros deuses. No versículo 10, ele vai profanar o altar de Moloque, onde os israelitas, os judeus, ofereciam seus filhos em sacrifício. Isso foi muito forte comigo, porque apesar de hoje nós não termos um altar dedicado a Moloque, existem pessoas que ainda estão sacrificando os seus filhos, estão oferecendo os seus filhos, a sua herança, para os deuses da internet, para os monitores, estão oferecendo os seus filhos aos outros, estão saindo da responsabilidade do cuidado e da educação. Ele derruba altares, o Josias derruba as colunas sagradas, derruba os postes ídolos. Ele vai numa condição tão extrema que ele manda sacrificar os sacerdotes que profanaram o culto de Deus. E aí, no capítulo 23 de 2 Reis, versículo 21, ele vai dizer assim: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Sabe o que o Josias fez? Ele restaurou o culto. Ele restaura o culto em Israel. E às vezes a nossa terra está ferida
É justamente por causa dessa maneira que nós adoramos a Deus, dessa maneira que nós cultuamos a Deus. Às vezes de uma forma equivocada, de uma forma errada. E é muito sério a maneira com que você adora a Deus. Por quê? Salmo 105, no Salmo 115, vai falar a respeito dos deuses que têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, dos deuses construídos pelas mãos humanas. E no versículo 8, o salmista vai dizer assim: a eles se tornam semelhantes os que fazem, assim também como todos os que neles confiam. Sabe o que o salmista está dizendo? Você é aquilo que você adora. Se você adora um Deus deformado, se você adora um Deus que não é o Deus genuíno, saiba de uma coisa, sua casa vai se tornar a resposta desse Deus. Porque o altar que você sacrifica é o altar que te responde, o altar que você adora é o altar que te dá resposta. O Deus que você busca é o Deus que você se torna. E a gente está tentando o tempo todo amenizar Deus, amenizar o Evangelho, tornar as nossas cargas mais suaves, mais tranquilas, para ter uma relação com esse Deus. Ah, esse Deus aqui eu não quero, esse Deus que mata eu não quero, esse Deus que fere eu não quero, esse Deus que pune eu não quero. Eu estou fazendo aqui construindo uma simbologia a partir daquilo que as pessoas falam. Eu não quero esse Deus desse jeito, eu não quero esse Deus dessa maneira. E o que a gente faz? Acaba idealizando um Deus segundo nós queremos. E aí está um problema, porque você acaba se tornando o Deus que você idealizou. E esse Deus talvez que você idealizou não a partir da palavra, não a partir dos mestres, não a partir do conselho, talvez esse não seja o Deus genuíno e talvez por isso a tua terra está seca. Talvez por isso a tua terra está cheia de pedras e espinhos. Talvez por isso a tua terra está infrutífera. Talvez hoje é o dia de nós, eu e você, nos humilharmos e parar para refletir sobre a nossa vida. O que as minhas decisões fizeram comigo? O que as minhas escolhas me tornaram? No que os meus caminhos estão me transformando? É muito sério isso e nós precisamos refletir sobre isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela nossa vida, muito obrigado pela nossa casa, muito obrigado pela nossa família, muito obrigado por essa semana que nós tratamos de coisas espirituais nesses devocionais, Senhor. Que a Tua palavra venha reinar em nosso coração e que nós possamos ter o entendimento da graça, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, o tempo da nossa ignorância, Senhor. Se precisamos, ó Pai, retroceder, nos converter neste momento, Senhor, que o Teu Espírito possa jogar luz na nossa mente, que nós possamos, Senhor, ter um entendimento verdadeiro e genuíno daquilo que Tu queres de nós, ó Pai. Se estamos na rota errada, se estamos tomando decisões erradas, que o Teu Espírito venha nos iluminar. E venha, Senhor, nos redirecionar dentro da vida, dentro da espiritualidade. Pai, nós clamamos como igreja nesse dia, ó Deus. As pessoas estão sofrendo, estão morrendo, talvez por falta de conhecimento. Quem sabe, ó Deus, dê voz, ó Pai, nesse momento, a essa vida que está ouvindo, a essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que Tu possa dar voz a ela, ó Pai, para que ela possa pregar o Evangelho genuíno, para que ela possa levar a Tua verdade, a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, pelos lugares que ela estiver, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha edificar em nós, Senhor, uma morada definitiva e que hoje, através da humilhação e da oração e da adoração genuína, a nossa terra possa ser curada, possamos ser santificados, libertos, Senhor, possamos, ó Deus, respirar os ares da graça, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento também nós pedimos pelos hospitais, ó Pai, visita, Senhor, os enfermos, visita aqueles, ó Pai, que precisam de cura, visita aqueles que precisam de restauração, visita aqueles que precisam de libertação. Senhor amado, em nome de Jesus, que as pessoas que ouvirem, ó Pai, esse devocional sejam tocadas pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e sua família. Semana que vem nós estamos aqui novamente. Amanhã a galera da nossa igreja vai fazer o evangelismo na porta do hospital a partir das 19 horas, tá? Você que tiver a fim de fazer parte desse grupo, dessa equipe, o que rola, bispo? Oração e louvor.
Ah, eu tenho vergonha. Não, não precisa ter vergonha. Vai ter uma galera lá que vai estar juntamente com você. E aí é só me chamar aqui no Message, me chama aí de alguma forma. O meu telefone do meu WhatsApp tem aí na página da nossa comunidade aí, na fanpage da Rocha de Refúgio, tem o meu WhatsApp aí, me chama, fala, ó, quero participar, vou te encaminhar para a Bel e para o pastor Michel, e amanhã a galera vai estar fazendo esse trabalho aí, você está convidado a participar. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo, domingo, tem live juntamente com os pastores, e não pare de orar, não pare de querer, não perca a esperança. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Um bom final de semana para você.